Eu disse na abertura do último bloco que nós teríamos uma oportunidade muito bacana para os nossos jovens, né? Está aí na tela, a publicação está agora lá fresquinha no Facebook do Jornal Diário de Teresópolis. Neste sábado, né, dia 8 de dezembro, sabadão, o Pense, né, o Colégio Pense, que está fazendo um ano aqui na cidade, já fez um ano, né, Sandra? Já fez um ano na cidade, está oferecendo bolsas. É um projeto muito bacana que o Pense é uma resposta à comunidade, né, um trabalho de cunho social feito pelo colégio e que tem sido muito bacana, porque oferece a qualquer aluno da cidade, né, dentro da faixa etária que são oferecidos as bolsas, a oportunidade de estar numa unidade, né, num colégio que tem tanto resultado positivo, né, já tem tanto tempo de estrada e que aqui em Teresópolis conquistou um espaço muito bacana. A Sandra está aqui com a gente conversando um pouco, né, Sandra? Primeiro te pegaram de surpresa, né? Vamos entregar o pessoal ali. Chegaram para a Sandra e falaram assim, não, você vai lá fazer uma entrevista para o jornal impresso. Aí ela chega aqui, televisão ao vivo. Só Bom isso, dia. né? Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, desse primeiro ano do Pense aqui na cidade. A gente já sabe que a unidade tem 2 décadas, mais de 2 décadas, né? Já tem um trabalho legal, são muitos estudantes aprovados em concursos, em vestibulares difíceis. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho em Teresópolis, que a gente viu que já se solidificou, né? Apesar do pouco tempo. Sim, quero agradecer a oportunidade. Esse ano foi o primeiro ano do Pense em Teresópolis, mas o Pense já tem uma história, né? Há 21 anos o Pense já está aí na estrada, é um trabalho já solidificado. E esse ano foi um ano muito gratificante para a gente. Mesmo sendo o primeiro ano, nós já obtivemos muitos resultados. Nós conquistamos resultados em vestibulares, em Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Astronomia. E mais do que isso, eu falo que o resultado é uma consequência de um trabalho. E para a gente o mais importante é esse processo, é o aluno estar feliz na escola. A gente trabalha muito para isso acontecer. E nós temos visto isso acontecendo nesse ano lá na escola. A gente chega ao final desse ano com alunos felizes, motivados, e é isso que importa muito para a gente. Eu lembro que há um ano atrás, né, mais de um ano atrás, quando a gente fez a primeira entrevista da chegada do Pense à cidade, a gente falava de estrutura, ou como foi pensado. Uma coisa muito bacana que o Pense tem feito, né, em suas unidades é aproveitar prédios históricos, né, prédios que são importantes para os municípios, né. Isso é muito legal, porque é quase que ambientar ou levar a aula de história para o ambiente da escola, né? Isso é muito bacana e eu lembro que eu chamei atenção para esse detalhe. Isso já mostra um pouco, né, da preocupação que a unidade tem nessa formação mais do que simplesmente didática, né, aquela formação pedagógica especificamente, mas uma formação geral, uma formação cidadã, e é por isso que tem tantos resultados. Eu estava vendo aqui na propaganda do Pense, 7 anos no estado do Rio de Janeiro, quem mais aprova no IME é o Pense. E olha, gente, a gente está falando do IME, que talvez seja uma das provas mais difíceis do Brasil. Não estou falando de uma prova qualquer, né? Não é um vestibularzinho qualquer. É uma das provas mais difíceis do Brasil. Agora, isso tem a ver com essa questão do contexto desse aluno, né? É o que você falou, tem que estar feliz, tem que estar bem, tem que estar preparado, tem que conhecer além dos livros, né? É verdade. E, como eu falei, a gente valoriza todo o processo. E nós trabalhamos valorizando também o esforço de cada aluno. Legal. Cada esforço é comemorado. A gente trabalha com uma certificação onde a gente comemora cada avanço que o aluno alcança. E não só lá no final, aquele aluno que só consegue uma nota 9 ou 10. A gente valoriza muito também o esforço aí no meio do caminho. Ou seja, a trajetória dele, né? Sim, que bacana. É bacana pelo seguinte, porque como eu tenho estudado e tenho me envolvido muito, inclusive, com a questão da educação, o amanhã. Nós hoje estamos... Os jovens aprendizes, sim, né? Os jovens aprendizes, enfim, eu estou realmente engajado. E a educação e a saúde foram sempre dois nichos muito importantes na minha vida e eu sempre tenho muito carinho. E é interessante porque hoje nós estamos na era em que realmente o que pensar
ele está acabando. E nós estamos começando a era de como pensar. Então, as escolas que se preparam para dar ao aluno, né, esse gancho, não o que você pensa, mas como você pensa. Todo mundo fala da matemática, da física, enfim, como matérias muito difíceis, porque é o que se pensa sobre isso. No momento que eu estou envolvido, eu crio o meu pensamento em relação a uma matéria, como estudar, como me formar, como eu penso. Se torna muito mais motivador, é muito mais interessante. Então, inclusive, a retenção do aluno numa escola, hoje, depende muito de como a escola se comporta. É verdade. Né? Isso daí é muito interessante. E é muito importante quando o estudo vira um hábito, porque fica mais leve para o aluno. E nós temos essa proposta em nosso trabalho, fazer com que o aluno entenda a necessidade de um estudo contínuo. E aí a gente trabalha de uma forma a planejar um estudo, geralmente no contraturno, para que isso vire um hábito para ele. E ao longo dos anos isso vai ficando leve e quando ele chega lá para prestar um vestibular ou fazer a prova do Enem, esse ano eu ouvi de uma aluna, ela falou para mim assim: Sandra, é só mais uma prova. A gente fez tanta prova ao longo do ano inteiro. Tranquilo, é só mais uma, é só mais né? uma. E é bacana Virou um hábito. Isso que você está falando, Sandra, é muito bacana, porque a gente tem, assim, aqui em Teresópolis não, mas nos grandes centros, nas famílias mais abastadas, elas pagam coaches para os seus filhos poderem sair bem no Enem. E, na verdade, o que o coach vai fazer? Né? Vai dar método, vai fazer processo para ele chegar exatamente o que o Pense está fazendo. Não, e vocês sabem que o que é mais bacana é que o profissional do futuro, o estudante do futuro, ele tem um grande desafio que nós ainda não tivemos. Né? É o aprender, é o desaprender e o reaprender. E isso é contínuo. É mais do que o estudo, mais do que a pesquisa, mais do que a atualização. É interessante que a gente fala muito de atualização hoje, seja de forma corporativa, empresarial, educação, seja ela acadêmica ou não. Só que tem um detalhe. Em um dado momento, nós vamos ter que desaprender tudo aquilo que nós aprendemos. E está muito próximo o momento que tudo que eu estou aprendendo agora, eu tenho que desaprender e eu preciso reaprender. A única maneira que as pessoas vão conseguir ter esse processo é se elas aprenderem a pensar. Elas entenderem a necessidade. Então, eu hoje escuto, quando me questionam, a garotada questiona, mas por que eu tenho que estudar uma coisa que eu não vou usar? Você não sabe. Calma. Aprende primeiro. Como é que você sabe que não vai usar? O muito que vai acontecer é você desconstruir isso que você aprendeu. Aliás, esse discurso aí para o professor de matemática deve estar na ponta da língua, né? Não matemática sofre. E eu acho assim, muito bacana qualquer iniciativa, quando você fala do reconhecimento, né, justamente por aquilo em que o aluno alcançou, você está compensando a inteligência. E no momento que eu compenso a inteligência, é um convite que eu tenho a você pensar sobre o que você está fazendo, ao que você quer da sua vida. Né? E buscar coisas melhores. Sem dúvida nenhuma. Muito legal. E no bloco anterior você estava falando das habilidades socioemocionais. E a pesquisa, né, que hoje as crianças que estão hoje no ensino fundamental, futuramente terão vagas que ainda nem existem. E a escola precisa estar preparada para isso. E hoje no Pense nós trabalhamos com um laboratório de inteligência de vida. E dentro dessa proposta, durante a semana, os alunos têm uma aula dessa disciplina, onde são trabalhadas habilidades socioemocionais. Muito bom. A gente valoriza muito isso. E a gente precisa não só preparar academicamente o nosso aluno, mas nós acreditamos numa formação global. E por isso, a gente trabalha também essas habilidades socioemocionais. É que esse discurso da formação acadêmica, ele vai chegar a um ponto que ele vai se fundir totalmente. E a primeira coisa que vai ter que ser trabalhada é justamente o desenvolvimento comportamental. Porque o que nós encontramos hoje, inclusive como dificuldade no ensino, é porque os nossos alunos não estão preparados a ensinar aquilo que eles precisam aprender. Isso aí é uma regra que é muito interessante, porque hoje no varejo, eu digo sempre o seguinte, a forma de vender mudou. Então, antes, eu tinha o melhor produto para atender o meu cliente. Eu me esforçava com o melhor produto, o melhor preço. Hoje não é mais assim. Hoje é o cliente que compra o que é melhor para ele. Então eu nunca sei o que é o melhor. A escola, de uma certa maneira, ela mudou. Porque hoje eu tenho que esperar a demanda do aluno
para que eu possa restituir. O aluno mudou, né? Mudou, claro. E nós Mudou temos tudo, hoje né? a força da comunicação, da internet, que traz, né, a luz. E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, numa prova como o Enem, né? O ponto considerado o ponto nevrálgico da prova sendo a redação, né? Que é justamente isso que a gente está falando. É algo que vai além do que está sendo... Ninguém se prepara para o tema da redação. Você tem que ter uma formação global, tem que conhecer. Né? O tema desse ano, por exemplo, se o aluno não tinha, né, uma capacidade aí de conhecimento geral, se não lia notícias, se não estava informado, se ficar só em Facebook, WhatsApp, não vai conseguir fazer a redação, não vai ter Ficaria como. na superficialidade, né? Não teria argumentos suficientes. Exatamente. Tem que ter argumento, tem que ter. E isso só se consegue mesmo com essa... Além dos muros, né? A gente fala muito dessas escolas que perpassam os muros, que trazem a família para dentro da escola, que é importante também, né? Afinal de contas, o processo de educação ele se dá... Ele começa, às vezes, na escola, mas é dentro de casa que ele vai se solidificar. É um conjunto. Né? É que nós temos, eu considero assim, nós temos ainda um modelo de educação muito esquizofrênico, porque ele é aos pedaços. Né? Porque fica assim, isso deveria aprender onde? Então aprende em casa. Isso então você deveria aprender na escola. Então tem coisas que não é para aprender na escola, são nos cursinhos. Aquilo ali você deveria aprender então com a sociedade. Aquele outro seria um departamento do Estado. Aí fica essa fragmentação, né? Aí você fragmentou a coisa de tal maneira que, peraí, você fica meio ensandecido. Ainda mais com tanta informação de todos os setores, Sandra, todos os dias. Uma coisa que eu tenho assim como dúvida mesmo, e você deve ter a resposta. Como é que controla a ansiedade dessa geração hoje? Porque eu acredito que o aluno ele já chega lá com um monte de compromisso, né? É o inglês, é o esporte, é a família, é o colégio, é a prova, é o vestibular, é o São Enem. Os hormônios, é a namorada, é o namorado. Porque a gente está numa sociedade ansiosa, né? Sim. Descontrolada. É verdade, as pressões vêm de todas as partes. Os próprios alunos se cobram. E esse ano, como o primeiro ano nosso aqui em Teresópolis, a gente teve uma experiência muito interessante, né? Os alunos ansiosos. E durante as 2 semanas que antecederam a prova do Enem, nós conseguimos fazer algumas atividades diferentes, e uma delas foi uma aula de yoga. Uma professora aqui da cidade foi lá na unidade, lá na escola, e à tarde ela fez uma aula de yoga na primeira semana e depois ela voltou na segunda semana também. E foi um momento desacelerar mesmo. Foi um momento de desacelerar, desestressar, e foi muito produtivo. Os alunos gostaram bastante e agora os funcionários também querem. Perfeito. Agora a escola toda. Gilberto, coloca na tela de novo aí só para a gente lembrar, né? Tá aí no sábado. Sandra, quem pode participar? Como é que faz para participar? Alunos que vão ingressar no 6º ano, no ano que vem, até o pré-vestibular. Olha, todos bacana. Esses podem se inscrever, as inscrições estão abertas no site. E a prova agora, sábado, 9 horas da manhã, ensino fundamental, 11 horas da manhã, ensino médio e pré-vestibular. E aí as disciplinas são as disciplinas... Português e matemática. Olha, a prova é objetiva. Prova objetiva, português e matemática. Amigo, amiga, não fica em casa aí não, aproveita essa oportunidade, agarra aí essa oportunidade. Você vai ter a chance de estar com uma bolsa em uma instituição, como a gente viu aqui, com qualidade lá em cima, né? Top. A prova mesmo e a prova com vontade, né? É isso aí. Sandra, obrigado pela tua participação. Obrigada. Foi tranquilo, não foi? Foi tranquilo. A pegadinha foi tranquila. Nós é que agradecemos. Como é que foi? É uma alegria muito grande para a gente estar em Teresópolis. É uma cidade muito acolhedora e tem sido muito bom estar aqui. O Pense está muito feliz em poder estar aqui na Serra, nessa cidade tão acolhedora. E Teresópolis muito agradece obrigada. ao Pense por ter escolhido Nossa, também. muito, sejam bem-vindos, né? Eu não conhecia, mas enfim, sejam bem-vindos mesmo para valer. E a gente precisa de gente boa. Com certeza. Educar. E formar gente boa também. É isso. Sandra, muito obrigado. Boa prova. E boa prova para você que vai fazer a prova aí também, né? Não dá mole não, amigo. No próximo bloco, vamos continuar falando de educação. Agora, graduação, né? Vamos falar da próxima etapa. Vamos falar de formação superior. Uma instituição que está chegando na cidade aí com força. Daqui a pouco, a gente está de volta.